Quero convidar a Santa e Amada Igreja para a leitura do Dia do Senhor 19. Irmãos, a adoração a Deus, ela não se dá propriamente no momento do culto. O culto, ele é pactual, ou seja, Deus nos instrui com a sua santa palavra e nós respondemos louvando a Ele pelos seus grandes feitos. A adoração, ela se dá no dia a dia. Então, essa instrução que o Senhor Deus nos dá, ela vai formando em nós o caráter do adorador. E esta adoração genuína a Deus, ela vai se concretizar na nossa rotina pessoal, no nosso dia a dia, onde nós teremos uma vida, ou procuramos ter, embora deslizamos, né, em algumas vezes, infelizmente, mas uma vida de adorador, né? Então, nós não temos a ideia errada que adoramos no culto e depois durante a semana inteira ficaremos expostos aos nossos pecados e no próximo domingo estaremos adorando novamente a Deus. Não, isso não é verdade, né? Isso não é verdade, isso não é um povo adorador. O Senhor Jesus diz que Deus busca os verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e verdade. Uma vida como essa que eu mencionei não seria uma vida verdadeira diante de Deus, tá? Então, como que é o nosso culto? Ele é pactual. Deus nos instrui, nós respondemos com louvores. E esta instrução que recebemos vai formando em nós o caráter adorador que nós vamos expressar no nosso dia a dia, né? Dizendo não para o pecado, dizendo não para a cobiça, a avareza, a idolatria, né? E tudo aquilo que vem nos tentar aí cotidianamente, várias vezes por dia, muitas vezes, né? Então, dentro dessa instrução, eu convido os amados irmãos para a leitura do Dia do Senhor 19. Nós estamos no Catecismo estudando o Credo Apostólico, né? Então, nós já vimos que o Credo Apostólico é o resumo da nossa fé cristã e ele é fundamentado na Trindade, na pessoa do Deus Pai, na pessoa de Cristo, na pessoa do Espírito Santo. E o Dia do Senhor 19, ele termina a cristologia do Credo Apostólico, né? A partir do Dia do Senhor 20, se Deus nos permitir, no próximo domingo, começaremos a estudar então a questão do Espírito Santo no Credo Apostólico, tá? Então hoje terminaremos aqui a pessoa de Cristo no Credo Apostólico. Dia do Senhor 19, pergunta 50. Por que se acrescenta, está sentado à mão direita de Deus? Resposta: porque Cristo ascendeu ao céu para manifestar-se lá como cabeça da sua igreja, e é por meio dele que o Pai governa todas as coisas. Então veja, Cristo, lá em Hebreus diz que a palavra de Cristo sustenta todo o universo, e a igreja na terra, ela é dirigida por Cristo, tá? Então Cristo, ele está à direita de Deus, e através de Cristo é que Deus governa todas as coisas, inclusive a igreja. A igreja ela é governada por Cristo, tá? Por isso Cristo, né, ele se manifesta lá, ao lado direito de Deus Pai, no trono, tá? Como cabeça da sua igreja. E é por meio dele que o Pai governa todas as coisas. Isso aqui é muito importante teologicamente, não só pelo governo da igreja estar sempre submisso a Cristo, não à vontade dos homens. O governo da igreja, ele nunca deve estar sujeito às opiniões humanas, o que nós achamos, mas sempre sobre o que Cristo determina e fala na sua santa palavra. E aqui, este governo da igreja não pode ser de forma sobrenatural. Olha, Deus me falou em particular tal coisa para agir dessa forma, não. É o que ele determinou nas Escrituras, que seja manifesto para todas as pessoas verem, quem concorda e quem discorda, ver, olha, está escrito. Está escrito. Isso num testamento, tá? Então está escrito no testamento de Cristo. Então é muito importante entendermos essa questão de Deus estar à mão direita, Cristo está na mão direita de Deus, porque Deus governa as coisas através de Cristo. Governa a igreja e governa o juízo. Quando nós vamos estudar o livro do Apocalipse, você vai ver que há um livro com 7 selos. Ao abrir esse livro que o juízo começa a ser feito, né? No entanto, não se encontra ninguém capaz de abrir o livro.
Ninguém pode abrir o livro. E o apóstolo João, tendo essa visão, ele chora. E um anjo fala para ele, fala assim, não chora, porque existe um que pode abrir o livro. Aquele que venceu o mundo, venceu a morte, este o livro abrirá. Então Cristo, ele toma o livro das mãos de Deus, uma linguagem figurada, simbólica, ele toma o livro nas mãos de Deus, e conforme ele vai abrindo os selos, começam a acontecer os eventos na terra, que é o juízo de Deus. Então veja que Deus, ele governa as coisas através de Cristo, por isso Cristo está à sua mão direita, no trono. É isso que nós professamos quando falamos no credo apostólico. Subiu e está sentado à direita de Deus, está no céu, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Então o juízo também. Então o governo e o juízo serão através de Cristo. Então note que Cristo participa de todas as coisas, Ele estava no começo com Deus, toda a criação ele participa com Deus, sem ele nada do que foi feito se fez. Ele faz a obra da redenção, ele envia o Espírito Santo para a obra da regeneração e justificação, e ele fará o juízo. Então, o Evangelho é sobre Cristo. Então, quero convidar os irmãos aqui, só para verem aqui rapidamente, Efésios capítulo 1, versos 20 a 23. Efésios capítulo 1, versos 20 a 23. O qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-se sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade e poder e domínio e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que tudo enche em todas as coisas. Então nós vemos aqui a grandeza de Cristo, a autoridade de Cristo que Deus deu para ele, e podemos, quando nós vamos professar o credo apostólico, vamos entender direitinho por que ele está sentado à direita de Deus, como isso implica num grande poder e grande autoridade, que ele tem de governar as coisas aqui e de fazer o juízo justo e verdadeiro, que deve ser feito e será, sem dúvida nenhuma. Já está sendo feito no mundo. Pergunta 52. Que consolo lhe dá o fato de que Cristo há de vir para julgar os vivos e os mortos? Resposta: que em todas as minhas aflições e nas perseguições, eu, de cabeça erguida e cheio de ânimo, espero vir do céu como juiz, aquele mesmo que antes se submeteu ao juízo de Deus por minha causa, e removeu de sobre mim toda a maldição. Ele lançará todos os seus e meus inimigos na condenação eterna, mas levará para si mesmo, para a alegria e glória celestiais, a mim e a todos os seus escolhidos. Então veja que há uma separação de classes aqui, duas classes, salvos e perdidos. Então, para os perdidos, Cristo é terrível, inflexível, sem misericórdia. O juízo será sem misericórdia. Aquele que ouve hoje, aquele que está perdido e ouve hoje o convite doce e gracioso de Cristo, poderá ser alcançado pela sua misericórdia. Terminada esta vida rejeitando a Cristo, será inflexível o juízo e sem misericórdia. Então, este Cristo que governa todas as coisas também fará o juízo. Para aqueles que estão em Cristo, que se submetem a Cristo, há grande consolo aqui, há grande consolo, que em todas as minhas aflições e nas perseguições que eu sofro, eu posso me manter de cabeça erguida. Esse cabeça erguida não é orgulho, mas é confiante, é uma atitude da alma, é confiante e cheio de ânimo, ou seja, não desistir, não fraquejar, porque as situações foram adversas, cheio de ânimo,
espero ver do céu como juiz, aquele mesmo que antes se submeteu ao juízo de Deus por minha causa. Isso foi na cruz. Na cruz, Cristo foi condenado como o pior dos pecadores. O pecado da sua igreja estava lá. E somente sendo homem e sendo Deus, pôde suportar a ira de Deus na cruz. A ira de Deus na cruz foi terrível para Cristo, né? Foi o maior sofrimento que ele poderia sofrer. E ele está lá na cruz e diz: por que me abandonaste? Porque os nossos pecados, o pecado da sua igreja, estava sobre ele. Então, ele sofreu isso por minha causa e removeu de sobre mim toda a maldição. Nenhuma condenação mais há para aquele que está em Cristo Jesus. Então, veja que o benefício, ele é muito grande, tá? E eu quero, para nós finalizarmos aqui, né, ler com os irmãos apenas Filipenses, capítulo 3, versos 20 e 21. Filipenses capítulo 3, versos 20 e 21. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do seu poder, que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Então, aprove a Deus, na plenitude dos tempos, que tudo residisse em Cristo, né? Então, a nossa vida é em Cristo. Ou estamos na nossa vida em Cristo, ou seremos condenados com o mundo, tá? Então, é como eu sempre falo, né? Por que nós, enquanto igreja, por que nós não podemos fazer tal coisa que as pessoas do mundo fazem, né? É como a mãe dizia, né? Você não é todo mundo. Porque se você for fazer as coisas que o mundo faz, você será condenado com o mundo. Mas você é igreja, comprada com sangue, resgatada, para ser santo e perfeito diante de Deus. Porque a noiva que ele vem buscar é uma noiva irrepreensível, sem mácula, santa e perfeita. Que Deus abençoe essa porção.